Paz do Senhor, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá. Nós vamos fazer um resumo da lição 12 e da lição 13. Meu Deus, tá mais fácil falar pessoalmente do que fazer esse vídeo, tá muito nervoso. Mas tudo bem, vamos lá. Na lição 12, nós vamos falar um pouco de Zacarias e o reinado do Messias. Como sempre eu começo a aula com vocês, eu adoro fazer perguntas, então vamos lá. Quando ele diz aqui, o reinado do Messias, quem é este Messias? E a segunda pergunta é quando vai ocorrer esse reinado? Certo? No decorrer dessa lição, vamos ter a resposta. Vamos lá. Na nossa introdução já tem a resposta da primeira pergunta. E diz assim: Jesus, o Messias escolhido, é o tema central da profecia de Zacarias, um dos principais profetas do Antigo Testamento. Então, este profeta chamado Zacarias profetizou principalmente a respeito de Jesus, a respeito do reinado de Jesus. Zacarias, ele iniciou seu ofício de profeta. Zacarias começou a profetizar, ele ainda era muito jovem. E ele profetizou na época em que ainda o profeta Ageu era vivo. O Ageu já era bem ancião, bem velho, mas ele estava vivo ainda, quando o profeta Zacarias começou a profetizar. Ele começou a profetizar na época em que o povo de Israel ainda estava escravo, ainda era um povo que não era totalmente livre, mas não era mais com os babilônicos, e sim com os persas. E a profecia declara aqui que chegará um dia em que o Messias será o único rei e Jerusalém será a sua sede do seu governo. Então a primeira coisa que ele já começa a profetizar é que o povo de Israel será liberto e eles não vão ser mais escravos e Jerusalém será a sua capital e Jesus será o único rei. A estrutura do livro de Zacarias, como sempre nós estudamos, ela foi dividida em 3 partes, tá? A primeira parte diz a respeito das visões que ele teve. Zacarias, ele teve por volta de 8 visões. E essas visões que ele teve, a maior parte delas foi na época em que estava tendo a reconstrução do templo. Lembra que a gente falou lá na aula de Ageu a respeito da reconstrução do templo? Então, Zacarias estava profetizando, ainda estava tendo essa reconstrução do templo. Mas o que Zacarias quis profetizar ali? Porque o povo já começou a desanimar, porque tinha muita destruição. E quando é que esse templo ia terminar de ser reconstruído e tudo mais? Então, o que ocorre? Deus levanta Zacarias a exortar a nação a se voltar para ele, a olhar para ele. E diz assim: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Zacarias 1:3. Então, assim, Deus começa a exortar o povo que o povo precisa olhar para ele. O povo precisa prestar atenção nele e não prestar atenção nas coisas que está acontecendo com o mundo, na destruição que o mundo estava vivendo na época. Na parte 2 aqui, ele faz as recomendações da obediência e seus resultados. Então, por quê? Deus exorta o povo a não seguir mais os caminhos que os seus pais seguiram. Os seus pais eram aqueles que estavam escravos, aqueles que viviam em desobediência, aqueles que viviam fazendo as coisas que não agradavam a Deus. E olha o fim que eles tiveram. Então, eles não precisavam prestar atenção somente nos que os pais estavam fazendo, mas sim se voltar ao Senhor. E aqui tem uma frase aqui nesse texto que nos diz assim: não há nada mais seguro para termos uma vida de paz e prosperidade que obedecer à palavra de Deus. Ele tem prazer em abençoar os que temem os seus mandamentos e os guardam. Então, adolescentes, aqui vai uma palavra para vocês. Tema ao Senhor, confia nele, fique firme com ele e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Guarda a palavra de Deus, não olha para o que seus pais fizeram, não olha para as coisas que já aconteceu, não olha para o passado. Fique firme com o Senhor, não olhe para os seus amigos. Não é porque os seus amigos fazem ou que vive com os seus amigos. Não, fique firme com o Senhor. E eu tenho certeza, como diz aqui no texto, que você vai ter uma vida de paz e prosperidade. E eu tenho certeza disso, porque é o que nós vivemos nos dias de hoje. Na parte 3 aqui do texto, da divisão do texto, ele diz assim a respeito do juízo de Deus e a glória do Messias. E ele diz assim: e percebemos que a história da humanidade esteve e sempre estará nas mãos de Deus,
porque é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, eu quero aqui dizer a vocês, Deus, ele é um Deus de juízo. Ele vai trazer o juízo sobre todas as coisas. Então, permanecemos fiéis, permanecemos firmes. Eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar. Eu tenho certeza que iremos viver essa vida eterna com Ele. Não vamos ficar fazendo as coisas erradas achando que Deus não vai ligar para isso. Não. Deus requer a fidelidade a Ele. Deus requer que nós sejamos firmes com Ele, fiéis a Ele, e para que Ele venha reinar sobre a nossa vida. Na parte 3 aqui da nossa lição, a respeito da mensagem de Zacarias, diz assim: o propósito da mensagem do profeta Zacarias era fortalecer a confiança do seu povo, afirmando que, mesmo após o exílio, Deus ainda tinha planos para Israel. Então, o que Deus queria falar ali? Que Deus estava falando para o povo? Não olhe para a destruição. Não olhe porque vocês estão presos. Eu vou libertar vocês, vocês vão ver que vai ser tudo reconstruído e vocês vão viver a bênção. Então, isso nós podemos trazer para os dias de hoje. Não olhe para a situação que você está vivendo ou que você já viveu. Preste atenção. Deus, ele tem algo melhor para vocês. Deus tem a bênção para a vida de vocês. Deus tem tudo preparado para vocês. Basta vocês fazerem a parte de vocês, que Deus vai abençoar a vida de vocês. Basta ser fiéis a Deus, que Deus vai cuidar de vocês. Na sequência aqui do texto diz assim: é natural que os olhos humanos ponham suas esperanças nos que vêm, mas o nosso Deus nos orienta a crer no impossível. Deus abriu o mar diante dos milagres que os judeus para fazê-los escapar do Egito, e fez mulher estéril, mãe de filhos. Acaso haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E aqui vai uma palavra para vocês. Existe por acaso algo difícil para nosso Deus? Existe por acaso algo que Deus não possa agir? Por acaso este Covid-19 Deus foi pego de surpresa com ele? Não. Deus está no controle de tudo. Nada sai do controle de Deus. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Basta nós sermos fiéis a Ele. E eu tenho certeza que se nós formos fiéis, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai fazer com que nós sejamos abençoados, nós sejamos guardados por Ele. Amém? E aqui no final da nossa lição nos diz assim: a obra do Senhor não pode parar. Por isso, nos dias de desânimo e apatia, Deus reaviva-os nós com a certeza da volta de Cristo. Seu reino será perpétuo e majestoso. Então, querido adolescente, aqui vai mais uma vez uma palavra ao seu coração. Fique firme. Se você está desanimado, lembre-se, Jesus está voltando. Lembre-se que esse problema que o mundo está passando é simplesmente a confirmação de mais um das coisas que nos mostram que a vinda do Senhor está próxima. Então vamos ficar fiéis a Ele, vamos ficar firmes nele, e eu tenho certeza que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aqui vai a segunda resposta da pergunta: quando que será esse reinado? Será com a vinda dele. Será vivermos a vida na presença dele. E eu tenho certeza que viveremos se nós formos fiéis a ele. Vamos aqui passar para a lição 13. É um resumo muito rápido, gente. Vocês têm a revista em casa, estudem melhor a revista. É apenas uns adendos, alguns lembretes para vocês. Na lição 13, nós vamos falar sobre Malaquias e o valor da família. E aqui eu achei interessante a respeito do livro de Malaquias, porque o livro de Malaquias, ele começa a introdução dizendo assim, ó: a obediência aos mandamentos do Senhor é o ponto fundamental para que vivamos de uma forma agradável a Deus. Lembra que acabamos de falar que Deus levantou o povo, levantou Zacarias no meio do povo, eles escravos, para falar, ó, vai ter a bênção, fique firme com o Senhor. Aqui, quando Deus levanta Malaquias, já tinha se passado muitos anos, o povo já estava livre, já tinha sido várias coisas acontecido. Porém, o povo começa a se desviar da presença de Deus. Quando eles começam a não ver as bênçãos, eles começam a se desviar.
Mas aqui, ó, Deus levanta Malaquias para dizer, para exortar. E essa exortação serve para os nossos dias. Nós devemos a obediência aos mandamentos do Senhor. Aqui no contexto histórico do livro de Malaquias, é o último livro a respeito desse Antigo Testamento. E ele encerra a parte dos 12 profetas menores, né? Que nós estudamos aí durante esse trimestre. E aqui ele diz assim, ó, os judeus estavam em sua pátria e o templo havia sido reconstruído, mas eles viviam em estado de apatia espiritual. Então Deus levanta o profeta Malaquias, que se levantou com firmeza e declarou a palavra de Deus ao seu povo. E após a profecia de Zacarias, segundo a vinda do Messias e o seu governo eterno. Aqui, irmãos, então, o povo já estava livre, o templo já estava reconstruído. Simplesmente porque ainda não tinha vindo o Messias, o povo começou a ficar triste, começou a ficar desanimado, não queria mais adorar a Deus, começou a fazer as coisas erradas. Então, assim, Deus levanta novamente para querer trazer força, para querer trazer vida para aquele povo, para querer trazer ânimo para a vida daquele povo. E não é isso que Deus faz na nossa vida nos dias de hoje? Quando nós estamos tristes, Deus usa a palavra dele, Deus usa profetas, Deus usa até mesmo um hino para falar ao nosso coração, para ficarmos firmes e sermos constantes na presença do Senhor. E sempre abundante. Isso que é necessário. E aqui, o povo estava vivendo um declínio espiritual. O povo estava vivendo uma situação de completamente infiéis a Deus. E aqui na revista diz assim, os judeus tornaram-se infiéis. Eles casavam com as mulheres da sua adolescência e após, quando ficavam mais velhos, eles divorciaram das mulheres da sua mocidade simplesmente para casar com mulheres estranhas, simplesmente porque elas eram as mais novas. Então, gente, nós vemos aqui o que? As famílias não tinham mais valor. O povo já não vivia mais seguindo aquela regra que eles tinham que ser fiéis a Deus, eles tinham que ser fiéis à sua esposa até a morte, sabe? Não é essa que Deus preparou? Então tinha que viver até o fim da vida. E trazendo com isso, o que eles traziam? Não somente uma destruição de uma família, eles traziam maus exemplos para os seus filhos, que quando cresciam, acabavam fazendo as mesmas coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E saber que Deus não se agrada dessas coisas erradas. Isso tem uma consequência, tem um preço. E aqui ele diz assim, ó, o compromisso com o serviço na casa do Senhor, desempenhado pelas tarefas ministeriais e sociais, também estavam com problema. Então, assim, esse problema estava em toda a sociedade. O povo tinha problema, os sacerdotes tinham problema, tudo estava tendo problema. Então, o povo vivia uma situação que era assim, eles achavam que estava tudo bem. Eles simplesmente precisavam fazer os sacrifícios, faziam o que eles queriam de sacrifício e por isso eles tinham que achar que Deus iria perdoá-los. Mas o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus, ele quer as coisas certas. A palavra de Deus nos diz assim, que a nossa vida tem que ser sim, sim, não, não. Eu já falei isso com vocês. A nossa vida tem que ser certa. Não existe uma pessoa que esteja meio grávida. Não existe uma pessoa que esteja... Ele ou é ou não é. Não tem como ficar no meio. Temos que ser fiéis, temos que fazer tudo correto. E aqui, infelizmente, até os escribas estavam fazendo as coisas erradas. A estrutura do livro de Malaquias aqui, ele também é dividido em alguns tópicos. O primeiro tópico fala a respeito o amor de Deus e os pecados dos sacerdotes. A aliança do Senhor com Israel e o seu amor constituem concerto perpétuo. Porém, jamais ela livrou os judeus da repreensão do erro. Deus, ele quer que nós sejamos... Podemos, infelizmente, errar? Infelizmente, podemos errar. Só que nós não podemos viver do erro. Nós não podemos errar por vontade própria. E mesmo se nós errarmos, nós não podemos viver nesse erro. E aqui, até os sacerdotes iriam pagar pelos seus erros. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Deus perdoa os nossos erros. Então, nós não devemos viver de uma maneira sem estar agradando a Deus. Devemos viver de uma maneira correta. Mas mais para frente nos mostra que os sacerdotes estavam sendo infiéis em tudo.
eles estavam sendo infiéis até no que eles recebiam, o povo estava sendo infiel no que ofertava. E aqui a própria revista nos mostra que há um dito popular que funcionava naquela época e funciona até mesmo nos dias de hoje, que nos diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Então, gente, não adianta a gente viver uma vida torta e só porque está na igreja, só porque está na frente do pastor, dos irmãos, querer falar que a gente é santinho. Nós temos que viver uma vida santa na presença de Deus e mesmo na presença dos irmãos. Nós temos que viver uma vida separada, porque nós fomos já separados. Nós somos um povo eleito por Deus. A respeito aqui do segundo tópico, diz a respeito dos divórcios e os casamentos mistos. O povo, como eu já falei no começo, o povo se separava e casava de novo, separava e casava de novo. Ou então procuravam mulheres que não eram judias, não eram do seu povo. Deus não se agradava disso lá naquela época. E se como eu digo para vocês, nos dias de hoje é complicado também isso. Como pode vocês, sendo crentes, querer namorar alguém que é do mundo? Como pode vocês, sendo separados pelo Senhor, querer buscar uma esposa ou um namorado lá fora? Não, vocês têm que buscar no Senhor, para que o Senhor prepare a pessoa certa para você, para que o Senhor prepare uma pessoa que vá te ajudar, não vá te trazer prejuízo para a tua vida. E assim, essas pessoas lá casavam, se separavam e traziam mau exemplo. Então, gente, não vamos trazer mau exemplo para ninguém. Vamos ficar fiéis a Deus. Vamos permanecer fiel para não ser um mau exemplo nessa sociedade, para não ser um mau exemplo na sua casa, para suas familiares. O tópico 3 aqui nos diz assim, a respeito da vinda do Senhor. E aqui ele diz assim, os judeus submergiram em uma confusão moral e a perda da sua fé. Eles oravam para as nações ímpias e viam a prosperidade enquanto eles viviam servindo na servidão e na escassez. Então julgavam infelizes e os transgressores eram felizes e questionavam: onde está o juízo de Deus? Gente, não faça isso. Não fique olhando para que a pessoa que não serve a Deus, como ele está vivendo, como não está vivendo. Viva o teu íntimo com Deus. Viva a tua vida com Deus. E você vai ver que vai ser diferente. Viva o que Deus escolheu para você. Porque às vezes o caminho para nós parece ser doído, parece ser torto, parece ser difícil. Mas se Deus está no controle da nossa vida, o final da nossa vida é vida eterna. O final da nossa vida é salvação. O ímpio vai ter o julgamento deles. E onde vai ser o fim deles? Vocês sabem muito bem para onde vai ser. E aqui, quando ele estava profetizando para o povo ficar fiel, para o povo permanecer fiel, para o povo voltar aos caminhos do Senhor, voltar às leis do Senhor, ele profetizou e Deus ficou até 400 anos sem falar com esse povo. E o próximo profeta que veio após Malaquias foi João Batista. E aí João Batista começa a profetizar, começa a falar da vinda do Messias, começa a preparar o caminho para a vinda do Messias. E vocês sabem muito bem que após João Batista já vem Jesus e ali começa o ministério de Jesus. No tópico 2.4 aqui diz assim, a respeito da infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Ele diz assim, a nação era infiel com Deus e com a casa do Senhor na retenção voluntária dos dízimos e as ofertas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Nós sabemos muito bem que o nosso papel é contribuir com dízimos e as ofertas. Nós não damos o dízimo e as ofertas, nós devolvemos ao Senhor, porque nós não vamos dar os dízimos e as ofertas para ser abençoado por Deus. Nós fazemos isso porque nós já somos abençoados. Nós fazemos isso porque Deus já nos guarda, já nos abençoa, já nos protege. Então, assim, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Não retenha nada, porque se você começar a reter o que era para você ofertar ao Senhor, o que era para você dizimar, você simplesmente está trazendo a maldição para a tua casa. Simplesmente está trazendo a maldição para a tua vida. Então, seja fiel a Deus. Dizime, oferte. Aí você vai me perguntar, mas eu ainda não trabalho, eu ainda não faço. Mas todo o dinheiro que você ganhar, tire uma oferta ao Senhor, separe ali o seu dízimo, comece a aprender o que é o dízimo, o que é a oferta. E eu tenho certeza que se vocês aprenderem a partir de agora,
vocês vão ver que o celeiro da tua casa nunca vai faltar nada. Vocês vão ser abençoados nessa área também. Aqui nós vemos na parte aqui, temos assim, ó, temos em mente que você não entrega o dízimo e a oferta para ser abençoado. Mais uma vez repetindo, você está devolvendo, porque você já foi abençoado. Imagina se não fosse Deus que abrisse a porta de emprego. Imagina se não fosse Deus que permitisse que você ganhasse algo. Então assim, você só tem, porque Deus já te abençoou. No tópico 2.5 diz assim, o triunfo dos justos. Haviam alguns remanescentes fiéis e incontamináveis. Então, gente, aqui no meio do povo, por mais que o povo estava vivendo uma vida toda torta, uma vida cheia de problemas, mas havia ainda alguns que permaneceram fiéis, que não se contaminaram com o mal. Então, essas pessoas estavam tentando mostrar para os outros que eles precisavam viver uma vida santa na presença de Deus. Eles precisavam estar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que vocês, como povo escolhido, podem fazer a diferença onde vocês estão. E aqui, no final do texto, diz assim, logo ficaria clara, como a luz do sol ao meio-dia, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não se preocupe pelo tempo. Vai ter a diferença se você for um crente fiel. Você vai ver a diferença na tua vida, nas bênçãos para a tua vida. Seja fiel a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai ser fiel. Ele é fiel contigo. E Ele vai te abençoar. E essa é o final da mensagem de Malaquias. O resumo da mensagem de Malaquias é exatamente essa. Se nós formos fiéis a Deus, se nós permanecermos fiéis a Ele, Ele permanece fiel. Não vamos olhar para o lado, não vamos olhar se o outro, ou se o A, se o B está prosperando e eu não. No momento certo, a bênção virá sobre a tua vida. Mas se você for fiel, e como disse o profeta Zacarias, não vamos fazer o que os nossos pais, ou que aquelas pessoas que viveram no passado fizeram, de viver uma vida toda torta, viver uma vida na idolatria, ou não fazendo a vontade de Deus, mas vamos fazer a vontade do Senhor, vamos buscar mais a Ele, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que o mundo está em caos, mas nós temos a paz. O mundo parece que vai todo mundo morrer, mas nós temos a vida e vida eterna. E eu tenho certeza que se vocês forem fiéis a Deus, Ele permanecerá fiel à tua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por me ouvir. E eu tenho certeza que se Jesus não voltar, nas próximas aulas poderemos estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E me desculpe mais uma vez pelo nervosismo, porque é difícil, irmãos, falar por uma câmera. Fique com Deus.